em adultos, 30 compressões, 2 ventilações, comprimir o tórax em 5 centímetros, no máximo 6, e deixar o tórax voltar. E, infelizmente, nessa situação, nós vamos, que a causa da parada cardíaca é hipoxêmica, nós vamos precisar ventilar necessariamente. Diferente da parada cardíaca não hipoxêmica, que eu posso manter hands only, ou seja, somente compressões, pelo menos por 3 ciclos. Porque parou por arritmia, não por falta de oxigênio. Então, a gente pode manter esse cenário em relação com bom prognóstico. Ventilar. Boca a boca, máscara e ventilação com insuflador. Sempre desacople o paciente do respirador e ventile com insuflador em caso de PCR. De preferência, com oxigênio de fluxo adequado para aquela emergência, oferecendo 100% de oxigênio. Um equipamento igual a esse vão ser de 13 a 15 litros de oxigênio de fluxo. Ok? Ventilação, de preferência a 4 mãos. Vedado, um segura e o outro ventila. Esse seria o cenário adequado. Problemas. Não é uma ventilação fácil. A gente tem. E o problema maior que a gente pode ocorrer, se essa criança ou esse adulto tiver com uma prótese e você ter que ter o treinamento para colocar. Em relação a ter a via aérea obstruída ou congesta em relação à secreção. Outra coisa que é importante, o André sempre gosta de falar isso, a bolsa, ela não é para a gente apertar 100%, é o suficiente por tórax se elevar, porque senão eu causo barotrauma. E outra coisa importante, são 30 compressões, 2 ventilações se estiver parado. Se essa criança estiver em bradipneia, ou seja, respirando pouco, ou apneia, mas tem pulso, nós vamos ventilar uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. Dependendo da idade, pode variar. Então eu conto 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ventilo. É fácil ter esse controle em uma emergência? Profissionais de saúde cometem erros frequentes. Eu tenho que chegar para o enfermeiro e falar, calma, porque eu fico nervoso, é cada segundo uma ventilação. Cada segundo uma ventilação, o que acontece? Distende o estômago, tem comida no estômago? Tem, vai voltar. Diminui o retorno venoso, piora a pressão, diminui a chance. O que acontece no cérebro? Diminui o CO2, aumenta a isquemia. Hiperventilação faz mal à saúde. Então, ventilar com frequência correta. Meia bolsa. E ninguém respira assim, ó. A gente respira como? Então, o ambu tem que ser como? Suave. Vocês já viram um técnico, ou um enfermeiro, ou um médico mal treinado ventilando o paciente? Ele acha que aquilo é bola de... Ele fica apertando no jeito, toda a adrenalina, toda a angústia que ele tem, ele vai lá no ambu e fica puxando. Aí faz uma coisa chamada o quê? Auto-PIP e air tracking, ou seja, empilhamento de ar. E aí vem uma outra intercorrência grave, que é o pneumotórax. Se acoplar o ambu, uma traqueostomia, ventilar de forma rápida, sem ter o tempo expiratório adequado, com fluxo de oxigênio alto, nós vamos ter intercorrência grave. Pode morrer da ventilação. Então, como eu resolvo isso? Sem querer assustá-los, né? Nós precisamos treinar. Então, para crianças, em relação à parada, praticamente, a gente teve algumas modificações, mas a gente, em relação à profundidade da compressão torácica, exceto bebês, né, é de 5 centímetros igual, recém-nascidos 4 centímetros, e se vocês tiverem 2 socorristas em crianças, você pode fazer 15 compressões, 2 ventilações. Isso é muito importante, por quê? Porque vocês estão numa situação de parada que é hipoxêmica. Então, ventilar 2 vezes a mais pode ajudar. 15 compressões, 2 ventilações, ela é reservada para crianças, por quê? Porque a gente sabe que a causa é mais respiratória. E esse grupo especial de doença, com certeza pode ter benefício. Quando a gente decide por não ventilar? Então, eu estou falando para os senhores que cuidam especificamente
de AME, mas são profissionais ou familiares. Está lá a mãe, está lá o pai e o menino é portador da doença. Para o pai. E aí? Compressões torácicas ou compressões de ventilação? Se a parada cardíaca for clínica não hipoxêmica, você pode manter hands only. Compressões de 100 compressões a 120 por minuto, 5 a 6 centímetros, até o terceiro ciclo não há diferença entre parar e fazer o boca a boca, porque a causa não é, na maioria das vezes, hipoxêmica. Então, olha aqui embaixo, ó, que a gente tem. Até o quarto, quinto minuto, a ventilação é opcional. Posso jogar até o oitavo minuto, exceto crianças, afogamento, trauma e overdose. O que são essas causas? Causas de hipoxemia. Então, está muito bem documentado que, no caso de vocês precisam ventilar, sim. E aí precisa treinar. E aqui, né, já a plaquinha de 10 minutos já veio ali para a gente encerrar. Mensagem que eu quero que vocês treine, simule situações de emergência. Faça checklist dos cuidados e sinais de alerta com os profissionais, familiares e cuidadores. Vocês acham que a Ferrari troca o pneu, abastece em 3, 4, 5 segundos, porque eles se encontraram hoje ou eles estão treinando há algum tempo? Muito tempo. O meu time, posso falar com orgulho, quando eu trabalho no Águia, eu não falo quase, a gente olha um para o outro. Vocês acham que o maestro conduz uma orquestra, não tem que ter ensaio? Ou você acha que eles se encontraram no dia da apresentação? Então tem que treinar, tem que simular. Trocou o cuidador, chegou lá às 6 da tarde, vim aqui a primeira vez, tem que checar. Tem que mostrar onde está o ambu, tem que checar onde está o oxigênio, tem que, se for o caso, tem que avaliar qual o telefone, quem pode ajudar, tem vizinho que pode ajudar, quem vai levar para o hospital, qual é o cenário em uma situação de emergência. Mas não é só falar, tem que fazer. Tem que ser, cadeira de roda, não passa na porta, vai chamar não sei quem, chama o carro não entra, a ambulância não passa no portão, tem um cachorro bravo que a gente chega lá, não tem que prender o cachorro, o porteiro do condomínio não deixa a gente entrar, e aí as coisas vão acontecendo. Tudo isso tem que ser visto antes. Então, o que fazer com os sinais de instabilidade? Primeiro, pede ajuda, plano A. Quem vai me ajudar? A minha vizinha é fisioterapeuta. Tem a fisioterapia que cuida dele. Tem o home care particular que a ambulância chega em 10 minutos. Tem meu pai, minha mãe, que está do lado, eu preciso de mais mãos para me ajudar. Crie esse cenário. Manter a calma, é fundamental. Identifique situações DOP. Desconexão, obstrução, pneumotórase e equipamento. Cada um deles, a ação do que você vai fazer. Realizar medidas de acordo com o seu treinamento e limitação de conhecimento. Se você não sabe tirar uma traqueostomia, nunca tirou, se você tirar, você não vai conseguir colocar e aí você pode agravar mais. Isso é um problema grave e não contem que o profissional de saúde que vai chegar, de qualquer profissional de saúde, recém-formado ou até muito tempo de formado, vai saber fazer isso se não for treinado. Isso é um cenário muito ruim. Importante, reforçar o pedido de ajuda se houver piora ou não resolução do problema. E ter o SAMU, né, o número treinado, endereço definido, tudo certinho, para realmente pedir ajuda, sabendo que isso varia de região para região, para local, de emergência para emergência. Então eu queria colocar à disposição aqui para perguntas, acho que eu tenho uns 5 minutos para perguntas. O André, vai ter um intervalo depois? Tá. E aqui depois, quem quiser, a gente trouxe 2 manequins aqui, tá bem? Para quem quiser vir aqui à frente depois, fazer uma simulação de RCP, o André é muito experiente, né? O pessoal brinca assim, professor, o senhor dá aula ou trabalha? A gente trabalha, né? E aí a gente está aqui à disposição. Então, doutor, muito obrigado. Eu vou abrir para as perguntas, mas eu vou sugerir que ele possa fazer uma demonstração prática. Sim, no boneco. Vamos lá, André. É possível? Vamos, só precisamos ver onde todo mundo enxerga, né? Então, nós vamos fazer uma demonstração no sentido... a câmera não consegue pôr no telão, né? Não. A gente pode colocar uma situação, né, de
Assim, quando foi pensado, muito difícil a gente treinar uma plateia tão grande, né? Mas a gente pode demonstrar e vocês, quem quiser, os familiares, familiarizarem com o equipamento, o ambu tem que ser adequado para a criança, a máscara tem que ser bem acoplada, tem que avaliar tudo certinho para a gente ter esse tipo de... Então, André, vai colocar aí. Quer usar o microfone? Não. Então, vamos ver como que a gente vai colocar aí. Põe no chão aqui, ó, um manequim. Acho que... Oi, mesmo. Então, uma situação de ventilação. Alguém pode vir ajudar? Vem cá, uma fisioterapeuta com a gente. Vem aqui. Vamos lá. Ó, criança de 6 anos, tá? Que tem AME, portadora, ela está gripada e ela começou a ter uma dificuldade respiratória. A frequência respiratória dela diminuiu, ela está secretiva e cianótica. Você é fisioterapeuta e o André é o nosso enfermeiro que chegou no suporte intermediário. A criança está cianótica, saturando 65% e está molinha. Vamos lá, André. Chegou lá a emergência. Então, o que ela vai fazer? Vai posicionar a cabeça da criança. Tem muita secreção. Temos um aspirador? Temos um aspirador. Pega lá. Aspiração. Tem que treinar, então. Aspiração de alimento não é sondinha. É aspirador de ponta rígida. Senão não suga. A primeira limpeza da via aérea é manual. Pode ser fronha, fralda, pode ser... E a mão. Tira. Depois, vamos aspirar? Aspirando, ó. A criança está respirando. Ok? Está bem cianótica. Temos oxigênio? Temos oxigênio. Vai acoplar no ambu. Ela vai vedar a 4 mãos. Isso. Vamos fazer o contrário para o pessoal enxergar. Isso. O André está fazendo a vedação 2 Cs e Es, ó, só porque didaticamente para vocês verem, e ela vai ventilar. Vamos ventilar assim, como se estivesse em pé, só para eles verem. Vamos imaginar que está na cadeira. Olha lá. Acho que fez barulho até do oxímetro aí. Isso. A saturação começou a subir. Então vamos lá, estão ventilando. Olha que legal. Ó, a gente não combinou, ela é profissional de saúde, está estressada porque está frente à plateia, e ela está ventilando quantas vezes? Uma a cada 2 segundos, mais ou menos. É natural. Vamos contar? Vamos lá. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ventila. Agora sim. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ventila. Essa criança está com oxímetro, está funcionando, então ela tem pulso. Tá? Se ela não tivesse sinais de vida, nós estaríamos diante de uma parada cardiorrespiratória e nós não poderíamos só ventilar. Temos que iniciar a compressão. A saturação começou a subir. Doutor, deixa eu interromper e perguntar, quando o senhor fala que tem pulso, se ela tiver com pulso de 30, a gente segue assim? Depende da idade. Tá? Se a gente tiver... 8 anos para baixo. Oi? Menos de 8 anos. Se ela tiver 30 de pulso e ela não responder à ventilação inicial, se for lactente, é PCR. Vai iniciar a compressão. Tá? E se for um pouquinho maior? 60 para baixo, em recém-nascido, é parada cardíaca. Se for crianças maiores, a gente vai fazer a compressão a partir do momento que a gente não sente o pulso. Tá? Então, ventilou a criança. Já vou passar para você. Ventilou a criança. Houve uma melhora da saturação. Resolvi o problema. Tirei a secreção dela. E ela está secretiva e esses dias estava gripada. Qual é a medida preventiva que eu vou ter que fazer? Ela vai ter que ir para um sistema de apoio para a reavaliação, se vai entrar com antibiótico, se vai fazer fisioterapia aplicada, selecionada, vai tirar a secreção, o que for. Se for um quadro acidental, aspirou, o que aconteceu? A mesma coisa. Como que eu posso me antecipar a isso? Vendo que essa criança estava piorando esses dias. Fala, André. Só para complementar, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Só para complementar uma das perguntas que você fez, que a gente respondeu hoje. A gente acabou de sair de um treinamento com mais ou menos 19 médicos, tinham cirurgiões cardíacos. A gente estava fazendo um treinamento avançado e uma das perguntas foi a mesma que ela fez. Para quem não ouviu, ela perguntou se ela tivesse assim, com a respiração dificultada, fosse maior de 8 anos e tivesse com uma frequência cardíaca muito baixa. Mais ou menos menor de 8.
É importante notar que se for muito pequena a criança, a frequência cardíaca é maior. Como o Agnaldo colocou, a gente realmente vai precisar atuar com compressão cardíaca. Porém, se for maior, crianças maiores, 6, 8, 10 anos, tem que notar, e a pergunta hoje foi uma da cirurgiã cardíaca que fez essa pergunta. Esses processos, esse processo dessa bradicardia, do coração batendo mais lento, é derivado do problema ventilatório, que é o mais comum nesse problema, é da hipóxia. E a resposta, que é uma resposta até de uma prova americana, para isso é manobra simples de ventilação. Manobra simples de ventilação adequada com aspiração aumentaria a frequência cardíaca porque foi derivado dessa hipóxia. E qual deve ser o número que a gente deve pensar para a criança, nesse caso, a partir do qual a frequência cardíaca cai e que a gente deve entrar com a massagem também? Não, na verdade é o seguinte, se essa criança, ela tiver... É que vocês têm uma avaliação diferente, porque vocês têm o oxímetro na maioria das vezes. E normalmente as nossas crianças são mais taquicárdicas do que o normal. Se há diminuição da frequência cardíaca, o céu já está nublado. O sofrimento agora. Qual é o que acontece primeiro quando a gente tem hipóxia? Taquicardia. A partir do momento que começou a cair a frequência, você tem que tentar agir para reverter. O que você vai definir para iniciar a compressão torácica numa criança? Eu tenho profissionais de saúde que estão aqui checam pulso. Pessoas que não são profissionais de saúde, vocês vão detectar a ausência ou presença de pulso. O que vocês vão fazer? Segura aí, André. Vocês vão estimular a criança, se for criança pequenininha, aqui nos pés. Bebê, bebê, bebê. O bebê não responde. Tá? O que eu vou fazer? Profissional de saúde vem aqui e checa pulso. Tá? Menor, está ausente, não tem pulso. Mais de... O que eu vou fazer? Iniciar a compressão. Inicia a compressão. Bebê pequeno, compressão dessa forma. De 100 a 120 por minutos e vou ventilar. Se eu tiver em 2 pessoas, 15 compressões, 2 ventilações. Se eu estiver sozinho, 30 compressões, 2 ventilações. Qual é o parâmetro para o leigo? Inconsciência e não respira. Inconsciência e não respira, inicie compressão torácica. Eu não posso ensinar para o leigo checar pulso. Porque e se a gente tiver um oxímetro? Então, se o oxímetro parou de funcionar, tá? Assim, em relação a você não está pegando, você deve iniciar a compressão. Se ele estiver bradicárdico e tiver idade acima, maior que 1 ano, ou seja, abaixo de 40 de frequência, a gente tem que pensar em reanimar essa criança. É uma resposta difícil de falar por questão do cenário, tá? Porque vocês, é impressionante, né? Porque vocês não são leigos, porque vocês são treinados por questão da doença, mas ao mesmo tempo pode ter um índice de erro se vocês forem checar pulso. E o oxímetro não foi feito para a gente avaliar. O oxímetro pode parar de funcionar e a pessoa pode estar com frequência cardíaca, pode estar não estar em parada cardíaca. A presença é de pulso central. O pulso periférico é diferente. Por isso que o oxímetro não pode ser um parâmetro para você começar ou iniciar ou interromper a compressão torácica. Pois não. Sempre se você iniciar, essa pergunta é ótima. Qual é o risco de você fazer compressão torácica em alguém que não está parado? Se você está praticando uma compressão torácica com boa qualidade, não tem, o risco é o trauma. Tá? Você quebrar uma costela, você ter uma coisa, se o estômago estiver cheio, aumenta a chance de aspiração. Mas, na dúvida, o que a gente faz? Inicia a compressão. O que tem que ficar muito claro nessa situação? Nos antecipar para não parar. Se houve a parada cardíaca, imediatamente ligar para o SAMU e dizer que agora eu não tenho mais um sofrimento respiratório. E tenho, sim, um sofrimento respiratório seguido de parada. É isso que a gente tem que deixar muito claro. É melhor comprimir quem tem do que deixar de comprimir quem não tem. E a grande maioria vai se beneficiar da compressão. Não, você não vai matar ela caso ela tivesse pulso e você iniciou a compressão. Talvez ela se mexa e demonstre sinais de vida porque ela se movimentou. Talvez aí você pare. Você não vai causar um maior dano. A grande maioria vai se beneficiar do início da compressão. Se tiver uma frequência muito menor, não é aceitável para a criança, ela vai ser beneficiada por isso. Vocês mostraram a posição da mão para uma criança pequena. Isso seria até que idade e a partir de que idade a gente tem que mudar a posição da mão? Que eu acho que isso é uma informação importante. Bebê, lactente, né? Até 1 aninho, você
Até 1 aninho você pode usar dessa forma, e nada impede de você fazer isso também. Vai depender também do tamanho da criança. Se você estiver sozinho, você pode entrelaçar no bebê suas mãos e fazer com seus polegares, como ele mostrou. Se você estiver em 2, você pode colocar a criança numa mesa, numa superfície rígida, e fazer com 2 dedos no tórax e a ventilação. Mas sabe uma coisa interessante que a gente está colocando, e a maior parte das perguntas vai chegar para nós, principalmente a respeito desse momento. Mas se eu pudesse fazer um resumo da palestra do Dr. Aguinaldo, eu resumiria em 2 pilares interessantes. E uma terceira colocação. Um pilar interessante, preciso ter educação para isso. Como a gente trabalha com educação e resgate há 20 anos juntos. A gente acabou de sair de um treinamento para médico experiente. Isso foi bem legal. Então, o primeiro pilar dele é a educação da comunidade, dos pais, que são os melhores médicos que estão cuidando dessa criança. São os que mais reconhecem a alteração e são os que mais sabem o que fazer com ela. Educação e prevenção, identificando para que não pare. De verdade, eu de plantão nessa terça que vem, já atendi vários cenários semelhantes ao que vocês têm em casa. Eu não gostaria de ir na casa de algum de vocês. Eu não gostaria porque se eu fui acionado e até eu chegar, o cenário vai estar ruim para que eu possa atender. É um cenário que eu não gostaria de ir. E para que eu não acesse, para que o Aguinaldo não acesse a residência de vocês, no momento que para nós vai ser de estresse, e a gente sabe que o prognóstico vai ser ruim, o ideal seria utilizar os 2 pilares da palestra dele, educação e prevenção, para que esse paciente não pare. Acho que vale a pena colocar, e eu, observando o trabalho de vocês, imaginei também, que eu não sei se foi dito, que nós chegamos há pouco, a gente estava dando aula, o quanto se trata também do cuidador. O quanto o cuidador é observado nesse sentido, que também é um paciente a ser olhado nesse contexto. Se a gente treinar, ficar coerente, simular, a chance de a gente acertar é muito maior. O cenário sempre é drástico, né? Agora, qual é o melhor cenário? Se antecipar, reconhecendo as intercorrências, saber aonde está mexendo, saber aspirar da forma certa, saber que o aparelho pode ter desligado, que acabou a bateria, e fazer o atendimento, para evitar ao máximo uma PCR por hipoxemia, que seria o pior cenário. Tá? E contar com o serviço de emergência, com as restrições que ele tem, e ter muito cuidado se vocês forem colocar ter necessidade de transportar essa criança, né? Quem vai conduzir o veículo, do jeito que vai conduzir, tudo mais, porque uma vítima pode se tornar 5, 6 vítimas, que a gente já viu isso várias vezes. Ela tem mais pediu para eu fazer uma pergunta. Pois não. Um paciente que está com AME traqueostomizado parou. Ela quer saber, a gente mantém ele na ventilação ou a gente tira? Primeira coisa, tira da ventilação. Tira da ventilação, coloca acoplado no ambu, enriquece com oxigênio e faça as compressões. 30 compressões, 2 ventilações, e se for bebê, menor que 8, vamos fazer 15 para 2 se eu tiver em dupla. Por que você tira? Porque quando você faz a pressão positiva, o aparelho não funciona. E outra, porque a causa da parada pode ter sido o equipamento. Entenderam? Então, sempre, na UTI, no pronto-socorro, sempre a gente tira, desacopla e coloca a fonte. Ou seja, lembra a situação? Desconectou, obstruiu, pneumotórax ou equipamento. Quando eu tiro do aparelho, ponho o ambu, já isolei. Não é o equipamento. Já resolvi o problema. A obstrução, eu ventilo, o tórax sobe, não está obstruído. Entenderam? Ah, está obstruído, problema da câmara, é uma rolha. Eu vou ter que aspirar, vou ter que trocar, ou vou ter que pedir ajuda que saiba fazer isso. Pode acontecer. Ah, foi um refluxo, vomitou, tem secreção. Abre a gastrostomia, abre a sonda, aspire, faça a manobra higiênica da via aérea para desobstruir essa secreção, o alimento que está lá. Esse é o cenário. Não é um cenário fácil, a gente sabe disso, até para profissionais de saúde, mas se a gente tiver essa coerência do reconhecimento e esse treinamento do passo a passo, e aí façam simulações. Acho que esse é o cenário maior. Simulação faz com que a gente acerte mais. Liga o aspirador, aspira o copo d'água, vai lá, pega a cânula, tira, aspira, volta, faz o cenário de colocar de lado, faz compressão do manequim, né? Tem várias coisas que vocês podem utilizar. A gente tinha um pedido nosso aqui também do INAME.
se vocês puderem fazer essa simulação prática para a gente agora. A gente mostrou ali na ventilação, mas uma ventilação comparada, vocês simularem ainda na prática e no boneco, que eu acho que isso ia ser muito bom para a gente ver. Okay. E normalmente o que a gente vê, eu sou mãe de um paciente AMI tipo 1, e é muito comum, realmente, essa questão de rolha. Então, a gente, assim, normalmente a gente tem que aspirar, ambuzar, aspirar, a gente tem prática. Massagear. Então, de forma prática, como que a gente faria tudo isso ao mesmo tempo aí? Ok. Então vamos pegar alguém, senão eu não vou conseguir falar e fazer tudo junto. Quer voltar aqui? O fisioterapeuta? Então eu vou dar o cenário. Então é uma criança que está sob ventilação mecânica. Tá. Pode ser invasiva ou não invasiva. Tá, eu vou fazer não invasiva porque a gente não tem como simular aqui, nós não estamos com nenhum manequim de traqueostomia. Então uma criança que está com a ventilação não invasiva, com BIPAP, tá? Nasal, máscara nasal, e ela teve um vômito, né? Ela foi passear ao parque, levaram ela e ela comeu muito mais do que ela está acostumada, tá? E ela vomitou. Tem resto alimentar de cachorro quente, Coca-Cola, né? E ela está no banheiro, porque ela levaram lá porque ela estava vomitando, e ela está desacordada no banheiro, no solo. Pode entender. O André é enfermeiro e chegou a fisioterapeuta, são de suporte. Checou, a criança não responde. Ele checou, a criança tem pulso. Estou ligando no SAMU 92. A criança tem pulso com uma frequência de 40, André. E ela tem... A família trouxe um oxímetro, o oxímetro não está pegando. Tem pulso. E tem oxigênio em casa. Eu pus aqui fluxo de oxigênio de 15 litros no ambu. Vamos lá. Está contando aqui. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ventila. E o tórax está subindo. Ou seja, a via aérea está pérvia. Não pode ter comida lá, mas está passando ar. A criança tem muito resto alimentar na boca. Entre a ventilação, o André está aspirando. Saiu cachorro quente, pão e leite. Vamos lá. Isso. Está ventilando, a criança piora o cenário, ela fica roxa e ela estava se mexendo e agora não se mexe mais. Passaram 2 minutos dessa ventilação, o André está rechecando o pulso. Pulso ausente, deteriorou para uma parada cardíaca. Liga o 92, diga que a criança parou e ele vai iniciar as compressões. Vai deprimir o tórax em 5 centímetros, 15 para 2. Ventila, ventila. E eu estou vendo o tórax subir. Tá bem? Está usando uma mão só, no meio do tórax, 5 centímetros de compressão, de profundidade, e permita que o tórax volte. Isso chama recoil. Ok? A criança começa a se mexer, tem cor rosa e tem agora a abertura ocular. Ou seja, checa o pulso, tem pulso com frequência de 100. E a oximetria está mostrando para a gente 85, 90. Vamos voltar ela para o aparelho? Podemos voltar para o aparelho e enriquecer com oxigênio. Retornamos à circulação espontânea por uma causa hipoxêmica, por comida na via aérea. Chegou, dispensa o SAMU? Não, deixa o SAMU chegar e ela vai ser avaliada por um serviço médico de urgência. Doutor, esse é o cenário. Eu tenho uma dúvida. Há muitos anos, 3 ou 4, eu fiz um treinamento... Obrigado, parabéns os dois aqui. Uma saúde para os dois aqui. Que frio, hein, que eu te coloquei, hein? Qual é o seu nome? Daí eu nem sabia, coitado, não combinamos nada com ela. Eu fiz um treinamento há muito tempo, há uns 3 ou 4 anos, e na época a orientação que eu tive do ambu seria não essa do contar até 5, mas de fazer lentamente. Qual a diferença de um para outro? É diferente. O contar até 5 é o número de ventilações. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ventila. O que a gente está fazendo? O ambu deve ser
apertado suavemente durante 1 segundo. Quando o Deus ventila, você aperta devagarinho. Ó, é isso. O que as pessoas fazem? Isso. Aí fica ruim a ventilação. Tem mais alguém querendo uma pergunta ali? Nesse momento ela está parada e ela vai receber 15 compressões, isso. Duas ventilações. Cada Da ventilação, 1 segundo. 15, 1, 2. Isso. Lembrando que era uma criança, um tórax pequeno, e Pequeno. eu utilizei uma mão só. Se fosse maior, 2 mãos. Se adulto, 30 para 2. Se você estiver sozinha, 30 compressões, 2 ventilações. Pois não. Boa tarde. Boa tarde. Minha dúvida é em relação ao posicionamento. Na verdade, eu sei, sim, tenho consciência de que é padronização, né, no atendimento, quem está fazendo a reanimação fica atrás da cabeça do paciente, até para fazer a hiperextensão correta da cervical e fazer usar o ambu. Porém, em domicílio, as camas, geralmente, né, os berços estão encostados na parede. Em bebês, crianças menores, a gente tem adota virá-los atravessado na cama para que a gente tenha um posicionamento melhor. Sim. Tá? No caso de pacientes traqueostomizados, isso não vem ao caso, né? Mas ao caso dos que não têm traqueostomia. Em adultos ou crianças maiores, né, que a gente não consegue erguer, até pela questão da hipotonia, às vezes de precisar de mais pessoas, qual sugestão? A posição que você vai ter que ter é tornar essa via pérvia. Então, se você vai ocupar a parte atrás para a ventilação, é o melhor jeito. Tá? Se você não conseguir, você pode fazer isso de forma lateral. Eu posso estar lateralizado. e hiperestender Mostra aí, o André, como é que é. pescoço ou colocar Nós vamos mostrar aqui, ó. Vamos colocar, pega um ambu aqui, né? Pega um ambu lá. Faço isso, ó. Do lado, vou fazer isso aqui, ó. Faço um C. Tá. Vou fazer isso aqui, ó. De lado. Mantendo a hiperextensão e a boca fechada, tá ok, né? Se é um cenário, nesse cenário que a gente tem, o que pode facilitar a ventilação é uma cana orofaríngea. Então, isso é interessante, não é caro, é de plástico, é só medir, conhecida como Guedel. Você pode utilizar tanto a nasofaríngea como a orofaríngea para facilitar a ventilação nessa situação dos pacientes mais graves, tendo o seu kit de emergência. Vale a pena. Alguns pacientes se beneficiam do uso de coxins na região escapular. Não necessariamente, como você talvez não consiga se postar atrás dela para fazer a abertura da via aérea, e nos cenários que nós abordamos todo dia, é um cenário diferente, você tem que fazer o melhor possível para que você ventile com a via aérea aberta no cenário que você encontra, não causando mais dano, obviamente. Mas lateralmente, você pode abrir a via aérea por trás, você pode abrir a via aérea também ou usar coxinha. Pois não? A pergunta que veio aqui é se é necessário ter a prancha em casa. Se ela tivesse uma superfície de colchão, tá? Que muitas vezes a camada vai ter colchão de ar ou de água, a compressão torácica ela fica ineficaz se houver um movimento. Então você vai ter que colocar uma prancha embaixo. Se for uma criança pequena, né, põe no chão. Se for um adulto, você vai ter que mobilizá-la, colocar a prancha embaixo. Por isso que é difícil a gente colocar. Então, se for um colchão de ar, por exemplo, esvazie o colchão imediatamente para a gente ter a superfície dura. Senão a gente vai ter, as compressões torácicas ficam ineficazes. Não tente tirar um adulto sozinho da cama, porque além da parada vai ter um traumatismo de crânio, porque é muito difícil. Tá bem? Ok. Espero que eu tenha atendido aí a expectativa, né? Foi excelente, a gente queria uma salva de palmas.